sou Celso, sou biólogo, trabalho com os índios Guarani desde 1990 e alguma coisa, já não lembro. E trabalhei sempre com o meio ambiente, sempre com as discussões sobre o que está acontecendo com o meio ambiente, as nossas perdas, os problemas ambientais, né? E ao mesmo tempo com a educação ambiental, sendo professor de ciências, de biologia, de seres vivos, de natureza e educação ambiental. A primeira conferência assim, mais importante sobre o meio ambiente é de 1972, ou seja, há 40 anos atrás. As pessoas mais ou menos com a minha idade estavam nascendo. E aí elas viram as discussões sobre o meio ambiente começarem a se tornar importantes. Também era um momento que o Brasil não sabia muito bem como lidar com o meio ambiente. Para eles, não era um assunto naquela época, os poderosos, os governantes, o meio ambiente não era um assunto importante. Eles estavam preocupados em fazer estradas, em fazer obras. A segunda só aconteceu em 1992. Que aconteceu no aterro do Flamengo. E ao mesmo tempo aconteceu uma conferência oficial com presidentes, com chefes de Estado, lá no Rio Centro, perto do autódromo, né, lá na Barra, né, onde as pessoas, os chefes de Estado, estavam decidindo protocolos importantes, compromissos importantes para o mundo, como por exemplo, a Agenda 21. O que é a Agenda 21? Os compromissos que eles têm que cumprir no certificado. Exatamente. A Agenda 21 são os compromissos que eles tinham que cumprir num certo prazo, ou seja, no século 21. Muito bem. E durante o século 21, muitos desses compromissos não estão sendo cumpridos, não foram cumpridos e não estão sendo cumpridos. E pior, muitas dessas metas estão sendo revisadas para baixo. Ou seja, compromissos estão deixando de ser levados em consideração. Na Rio+20, a gente vai discutir a economia verde, a erradicação da fome, da pobreza e a governabilidade ambiental. O que é isso? É como os governos, exatamente, Como o governo vai reagir ao problema do meio ambiente. Exatamente, qual é o seu nome? Theo. Muito bom, Theo. É isso aí. Como é que os governos vão reagir a essas novas questões importantes, as demandas ambientais, né? Ao que o povo precisa em termos de benefícios ambientais. Além da governança ambiental, a economia verde. O que é economia verde? É tentar fazer com que a economia do país se baseie em critérios de sustentabilidade. Usar água da chuva, e aproveitar para alguma coisa, fazer outras fontes de energia, não deixar o lixo, né, se tornar um problema. E os chefes de Estado, os presidentes, vão na Rio+20. Mas a população, nós, podemos ir na cúpula dos povos, nas várias atividades, ver, discutir, participar. Inclusive, a gente está conversando aqui na Éden dos espaços que nós vamos poder participar. Eu devo estar lá, a gente vai poder fazer, inclusive, se encontrar lá. Isso é ótimo. Que nós enfrentamos hoje, eles são os mesmos da época 92? Ótima pergunta. Bom, infelizmente, muitos desses problemas são os mesmos. Extinções, massa, desmatamento, o crescimento desordenado das cidades, da degradação do planeta de modo geral, aumento da miséria, da fome e da desigualdade entre ricos e pobres, a desigualdade social. Isso é bom para a gente pensar, sabe no quê? Não dá para falar de meio ambiente sem falar de desigualdade social. Todos os problemas ambientais também têm um aspecto social envolvido. E, ao mesmo tempo, todo problema social tem um problema ambiental envolvido. Meio ambiente e sociedade caminham juntos, é praticamente a mesma coisa.
coisa. Até a gente tem que falar em sócio, ao invés de problema ambiental, que faz a gente pensar só em plantas e animais, falar em problema socioambiental. Porque as pessoas, né, que dependem dessa floresta em pé, que dependem do rio limpo, que dependem da manutenção do equilíbrio ecológico, também precisam ser incluídas. Então, o meio ambiente é um todo, não é só planta, animal, pedra, também somos nós. Aliás, se você parar para pensar, qual é o primeiro meio ambiente de alguém? Sua casa. Seu próprio corpo. Será que o que a gente come é saudável? Será que quando a gente vai num fast food, por exemplo, quando o McDonald's, não é saudável. Aquela comida lá é feita em série, ou quando a gente compra, por exemplo, né, uma coisa, uma rede de um biscoito, né, qualquer, que está industrializado. É muito importante a gente entender que quem hoje defende o meio ambiente de verdade está resistindo contra interesses econômicos de ganhar dinheiro a qualquer preço. Quais são os países que mais contribuem para a hidratação da terra? Olha, ótima pergunta. Quais são os países que mais contribuem para a hidratação da terra? Sabe quais são os países? São os países mais ricos. Estados Unidos, Alemanha, Japão. E você sabe qual é o quinto país que mais ajuda Apesar de ter muita questões fora. Pois é, aí que está a contradição, muito bem, boa lembrança. Como pode um país com tantas pessoas pobres poluir tanto e também ter tantas pessoas tão ricas? Acho que tomaram uma atitude. Nossa, maravilha. Ótimo. Quem tomou atitudes assim, acho que a gente tem que reconhecer que o Brasil tomou algumas boas atitudes, né? A gente tinha tido uma Constituição em 1988 e a Rio mais 92 trouxe alguns compromissos. Logo em seguida a gente criou o Ministério do Meio Ambiente, criamos a Política Nacional de Recursos Hídricos, que cuida da água do país, né? Que tenta cuidar da água, melhor dizendo. Fizemos grandes avanços com a Lei de Crimes Ambientais, que punia como crime qualquer problema de dano ao meio ambiente. É crime. Processo criminal. Além disso, também avalia em outros instantes do direito, também criminaliza a pessoa em outros aspectos, né? E pune a pessoa juridicamente no aspecto administrativo e civil. Mais para frente você vai entender. Hoje nós temos vítimas, ecovítimas, pessoas que sofrem injustiças ambientais, que hoje sofrem muito mais do que outros pelos danos ambientais. Eu vou te dar exemplo. Estados Unidos, América do Norte. Não, pior que isso, Del. Não, eu vou te dizer. Os índios brasileiros que estão sendo massacrados por um rolo compressor de indústrias ou de hidrelétricas como Belo Monte, né? Os pescadores do litoral do Rio de Janeiro que sofrem com grandes empreendimentos, né? Exatamente, com populações periféricas, povos quilombola, os descendentes dos escravos, que hoje moram em áreas que estão tendo suas terras ameaçadas pela mineração, por outras indústrias que só visam o lucro, não se preocupam com quem são aquelas pessoas e a importância delas para a Constituição brasileira. Ouvir, né, ter essa audiência, parabenizar vocês por essas perguntas maravilhosas.